Olá, pessoal. Hoje a gente inicia com a correção, né? A correção da atividade que eu fiz para analisar análise do texto modernista, né? A gente vai ter, vou fazer algumas observações hoje interessantes para todo mundo, para entender como é que a gente interpreta um texto de maneira mais profunda e com determinadas exigências, não é? Então, primeiro vamos à situação aqui do poema, né? Estão vendo aí, vai aparecer agora o poema. O capoeira quer apanhar soldado. O quê? Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Oswald de Andrade. Eu tenho aqui uma seleção de algumas respostas dadas por vocês. Gostei muito das respostas dadas aqui, né? Eu tenho porque o texto usa linguagem informal, usada em seu cotidiano como gírias e erros, por exemplo, quer apanhar, gírias e erros, teoricamente, né? Porque o autor não usa linguagem formal, ele usa a linguagem que usamos no nosso dia a dia. O texto é modernista porque tem a linguagem formal. O texto é modernista porque tem uma linguagem informal e mostra a cultura do Brasil. Todas as respostas normalmente giraram em torno disso. Cultura do Brasil, da informalidade, pelo menos as que mais se aproximaram do acertar. Isso é verdade. O texto é modernista principalmente quando ele utiliza essa linguagem coloquial, ele utiliza essa informalidade em contraposição à severidade com que se usava a linguagem no século XIX e a correção com que faziam as coisas no século XIX. Então eu tenho um texto aí que se propõe, que se dá o direito de utilizar a linguagem coloquial como o povo fala ou como as pessoas da época de classe baixa e negras falavam naquela época. O título é o Capoeira, ele pressupõe implicitamente uma violência. Tem aí que apanhar soldado, que apanhar pernas e cabeças na calçada. Eu tenho uma estrutura de diálogo. O travessão quer dizer isso, eu tenho aí um diálogo e no final deixa de haver o diálogo e eu tenho um narrador que conta o que aconteceu. Ou seja, a pessoa ficou estatelada no chão. Então, vamos pensar. Essa situação de violência, de revolta social contra os limites impostos por uma elite, é uma coisa típica do modernismo brasileiro. Esse posicionamento. Não é à toa que essa primeira fase do modernismo é chamada de fase heróica. E por isso, essa tentativa de superar, da classe menos favorecida, superar a classe mais favorecida. Não é? Nesse sentido aí, o capoeira ele consegue quebrar esse sentido. A linguagem, com certeza, além de trazer essa cultura brasileira, que na época era largamente perseguida, a gente só tem o culto africano e a capoeira deixando de ser crime no Brasil, acho que por volta da década de 70, ou quase década de 80, a década de 70 não se prendia mais ninguém, mais ou menos mais ninguém, mas na década de 80 que vai deixar de ser crime de verdade, com a reabertura, com o fim da ditadura militar e por aí vai. Então eu tenho uma situação bem interessante para eu chamar esse texto de modernista. Tá? Mas o que é que faz a gente fazer essa leitura e o que dificultou tanto vocês responderem essa questão? Porque eu obriguei vocês a usar uma coisa que a gente chama chave de leitura. Sim, vocês não leram o texto para entender o que vocês queriam entender. Vocês leram um texto com uma finalidade, com um objetivo, com uma ideia preconcebida. Ele é modernista, mas por que ele é modernista? Então vocês primeiro tiveram que ir ao texto com toda essa ideia do que é modernismo que vocês aprenderam na aula do Educa PE, para poder tentar entendê-lo como modernista. Com certeza, se vocês tivessem ido a ele sem essa premissa, vá, procure o texto, que ele é um texto modernista, que eu não dizendo que ele é um texto modernista, vocês não teriam tido as mesmas interpretações que vocês tiveram e não teriam dado as mesmas respostas. Então vejam aí, o que é a chave de leitura? Né? É um instrumento intelectual, conceitos, perguntas, argumentos, informações, finalidades específicas
e aí dentro dessas finalidades eu vou entender necessidades também, usado pelo leitor para fazer a leitura de um texto. Então eu vou ao texto com uma ideia. Eu vou ler a receita procurando para uma maneira de fazê-la da melhor maneira possível. Então eu vou saber por que lado eu vou começar. Se eu já conheço os ingredientes daquela receita de bolo, eu vou direto para o modo de preparo. Se eu não conheço nada, eu vou ler tudo. Ler a receita inteira. Então percebam que cada um vai ao texto com a finalidade e com a chave de leitura que é importante para ele naquele momento, né? Então, como na escola a gente tem conceitos, muitas vezes a gente vai para o texto com uma chave de leitura. Por exemplo, uma chave de leitura muito comum para vocês é estudar para a prova. Você vai para o estudo de determinadas disciplinas, como história, como geografia, para lembrar das informações, compreender o conceito e poder, de certa forma, poder responder as questões que o professor vai colocar na prova. Isso é uma chave de leitura. É claro que você fosse ler o livro de história em outro momento, você não teria o mesmo posicionamento que lê para estudar para a prova. Então vocês já sabem muito bem, mais ou menos, o que é chave de leitura, e vocês já usam isso. A ideia é continuar usando, mas agora ter consciência disso, e que ninguém faz leituras inocentes. A gente sempre vai a um texto com a chave de leitura. E eu saber, e eu estar consciente disso, é importante para mim. Né? Voltando aqui para o slide. Ela deve ser definida antes do início da leitura. Na verdade, o leitor estará confrontando sempre um texto lido anteriormente, guardando em sua memória e o texto da atual leitura. Sempre vai ser um confronto entre o que eu tenho guardado e o que vai se apresentar. Muito cuidado para não ver chifre em cabeça de cavalo. Muitas vezes a gente vai com a chave de leitura para encontrar o que a gente quer e a gente força a interpretação do texto para encontrar realmente aquilo que eu estou vendo, e às vezes o texto não tem nada disso ali. Então, cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado. Dependendo da chave de leitura, é possível chegar a interpretação diferente de um texto. Eu tenho o mesmo texto e vou ter interpretações diferentes porque eu tenho chaves de leitura diferentes. Um exemplo de chave de leitura que também vocês vão enfrentar é no Enem. Toda a questão do Enem tem um texto. E aí, qual é a chave de leitura? O enunciado da questão. O enunciado da questão vai me dizer o que ele quer daquele texto. Por isso que muita gente lê primeiro o enunciado da questão para depois ler o texto. Porque ele já vai ler o texto procurando o que a pergunta está pedindo. Então, é mais ou menos isso que é a chave de leitura que vocês estão em contato e que a gente vai desenvolver essa habilidade de leitura de vocês mais outras vezes, tá certo?